Ok. Voltando, mais um bloco. Ainda conectivos, relaçãozinha com os operadores lógicos aí, analisando esses valores de verdadeiro e falso de acordo, né? Cada conectivo. E um detalhe, no bloco passado a gente falou em relação a dois conectivos aparecerem na mesma proposição, só que dois conectivos iguais. E se forem conectivos diferentes, como que a gente vai resolver? Existe um critério? Há um critério sim, quando aparecerem aí conectivos diferentes, para a gente poder executar a operação, ok? Vamos lá? Então, dentro da hierarquia, o que a gente tem aí? Parênteses, colchete, chaves, Seu Madruga, a bucha de 71, brincadeira, viu? São só esses três mesmo aqui, ok? Vamos lá, seguindo. Então vamos analisar isso aqui dentro de uma questão. Se o valor lógico de uma proposição P é verdadeiro e o valor lógico de uma proposição Q é falso, então o valor lógico da proposição composta, e aí a gente tem uma relação dentro aqui de parênteses e de colchetes. Qual é o critério que a gente vai ter que utilizar aqui? Então, a gente sabe que a proposição P assume valor verdadeiro e a proposição Q assume valor falso. Sim, então substituindo P, verdadeiro, Q, valor lógico falso, a negação de P, ó, se P tem um valor lógico verdadeiro, a negação falso. E a negação de Q, se Q tem um valor lógico falso, a negação, valor lógico verdadeiro. Certo, pronto. Então a gente só fez substituir o valor de cada proposição aqui. Agora, o que a gente vai analisar? Por onde a gente vai partir aqui? Primeiro pelo parênteses. Então o que está entre parênteses aqui? A condicional. Logo, ó, na condicional, se então, o que a gente lembra? Que Vera Fischer é falsa. Uma vez que a gente resolveu o parênteses, então a gente mantém o próximo valor, porque a gente vai resolver exatamente o que aparece dentro dos colchetes. Ok. Sim, veja que quando a gente resolveu a primeira parte do parênteses, resumiu em falso. E agora a gente tem um outro valor falso. Qual é o conectivo que está ligando esses dois valores, falso com falso? Ou, ó, conectivo ou. E no ou, quem te lembra? Ou, que pena. Então, dois resultados falsos vai ser falso. Lembrando que a gente tem mais uma proposição fora do colchete. Agora eu posso pegar esse valor para resolver. Uma vez que eu já segui esse critério aqui, o que restou, aí eu posso utilizar agora na resolução. E aí o que a gente tem? Um valor falso e um valor verdadeiro, ligados também por um conectivo. Qual é o conectivo que está ligando esses dois valores? E no I, o que a gente lembra? E legal, ó, resposta afirmativa do namoro só é verdade se forem dois verdadeiros. Então, como a gente não tem duas verdades aqui, o resultado vai ser falso. Portanto, ó, a resposta aqui da questão, então, essa proposição composta terá como resultado aqui o valor lógico falso. Sim, professor, esse é o único critério utilizado para resolver? Não, de forma alguma. Por quê? Porque pode aparecer mais de dois conectivos em uma proposição composta e não ter parênteses, chaves, colchete e esses conectivos diferentes. Uma condicional com uma conjunção, uma condicional com uma disjunção, ou uma disjunção com uma bicondicional, condicional com bicondicional. E aí, como que a gente vai resolver então? Como que a gente vai efetuar? Há também uma hierarquia em relação aos operadores lógicos. Vamos verificar isso? Qual é a prioridade então com relação aos operadores lógicos? Primeiro, negação. Então, primeiro de tudo, e o principal é negação. Então, sempre resolver negação primeiro. Segundo plano, conjunção, disjunção. Então, são dois conectivos aí na mesma, né, hierarquia, na mesma linha. E depois, bicondicional e condicional. Também, ó, mesma hierarquia, dentro da mesma, né, linha. Certo. Então, o que acontece aqui, ó?
que a gente pode estabelecer o quê? Que essa negação, ela precede a conjunção e também precede a disjunção. Da mesma forma que essa negação precede quem? A condicional e também precede a bicondicional. Então, o que a gente conclui com isso aqui? Que a negação tem precedência sobre todos os conectivos. Sim, professor. Com relação à conjunção, à disjunção, comparando com condicional e bicondicional, há alguma precedência? Sim. Veja que conjunção e disjunção, elas aparecem na segunda linha. Condicional e bicondicional aparecem na terceira linha. Então, o que significa isso? Que a conjunção e a disjunção precedem a condicional e a bicondicional. Então, aparecendo conjunção ou disjunção na mesma proposição composta junto com condicional ou bicondicional, a gente vai resolver primeiro o quê? A conjunção ou a disjunção, para depois resolver condicional ou bicondicional. Então vamos analisar isso aqui dentro de uma situação. Por exemplo, valor lógico de P, verdade. Valor lógico de Q, falso. E a gente tem uma proposição, ó, negação de P condicional com Q e P. Então a prioridade aqui é determinada o quê? Pelos conectivos. Então vamos lá. Então, ó, a negação de P, se P é um valor verdadeiro, a negação, falso. Q, falso e P, verdadeiro. Pronto. Como a conjunção tem precedência sobre condicional, o que a gente vai resolver primeiro? Esse I, ou seja, Q e P. Então, qual o resultado aqui? Ó? Legal, só é verdade se ambos forem verdades. Como a gente não tem duas verdades, então isso aqui, resultado falso. Agora veja o que a gente tem a primeira parte, né, que a gente mantém, e o resultado dessa segunda parte, que a gente vai resolver agora agrupando esses dois valores aqui, utilizando agora o conectivo condicional. Então, falso e falso. Ó, condicional, o que a gente lembra? Que Vera Fischer é falsa. Então, ó, a gente tem Fischer, Fischer. Então, isso aqui vai ser verdade. Professor, se aparecesse algum parêntese aí, algum colchete ou chaves, nessa expressão aí, como ficaria a resolução? Ou seja, depende de onde aparece. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, um parênteses aqui. A prioridade aqui agora já não vai ser mais determinada pelo conectivo I, e sim pelos parênteses. Então, logo, ó, o que acontece? Valor lógico de P verdadeiro, então a negação, falso. Valor lógico de Q, falso. Valor lógico de P, verdade. Como a prioridade aqui é determinada pelos parênteses, o que a gente vai resolver primeiro aqui? Condicional. Então veja que a gente tem uma condicional de falso e falso. O que a gente lembra na condicional? Vera Fischer é falsa. Só que aqui o que acontece? Ó, a gente tem exatamente o que? Fischer, Fischer. Logo o que? Resultado verdadeiro. E aí analisando verdade e verdade, ó, conjunção. Então na conjunção o que a gente lembra? Legal, só é verdade se os dois forem verdadeiros. Então, verdade com verdade também vai ser verdadeiro. Veja que foram dois processos diferentes utilizados aqui, apesar do resultado ter sido o mesmo, verdadeiro para o primeiro processo, verdadeiro para o segundo processo. Porém, isso não ocorre em 100% dos casos. Ok, mais uma condiçãozinha, ó, a gente tem que entender é que entre conectivos na mesma linha não há precedência. Se não há precedência, então eu posso resolver na sequência que aparecer? Claro que pode resolver na sequência que aparecer. Se você resolver em outra sequência, também vai obter o mesmo resultado. Vamos ver uma aplicação disso aqui, olha só. Não P, ou Q e P. Então veja aqui, olha só. O que a gente tem aqui? O valor de P é verdadeiro, então a negação de P, falso. O valor de Q, falso, e o valor de P, verdade. Resolvendo primeiro a disjunção, o que a gente vai ter? Ó, que pena! Resposta negativa do namoro, falso se ambos forem falsos.
Agora a gente resolve o que restou. E resolvendo aqui a conjunção, e legal, ó, que é o que está entre os dois valores aqui, o falso, que foi o resultado da primeira resolução, e o verdadeiro, que é o último valor. Então, legal, me dei bem, né? Ou seja, aqui não. Por quê? Porque não tem dois verdadeiros. Então, falso o resultado. Agora, vamos resolver primeiro a conjunção. Veja que a expressão é a mesma. Vamos só trocar a ordem de resolução. Resolvendo primeiro agora a conjunção. Legal, ó, resposta afirmativa do namoro. Só é verdade caso apareça dois valores verdadeiros. Como não apareceram dois valores verdadeiros, então o resultado aqui, falso. Fazendo a relação dessa primeira parte com o resultado, utilizando o quê? Qual o conectivo? Que pena, resposta negativa do namoro. Então veja o quê? Que falso, com falso, resultado é falso. Então veja ó, que o resultado foi o mesmo, independente da ordem utilizada aí. A gente chegou ao mesmo resultado. A questão nos diz o seguinte: marque a alternativa incorreta. Então vamos verificar cada uma das alternativas para a gente descobrir qual é a incorreta. A negação tem precedência sobre a conjunção. Claro, a negação tem precedência sobre todos os conectivos. Então, item aqui está correto. Posso marcar? Não. Né? Eu tenho que descobrir qual é a incorreta. A bicondicional tem precedência sobre a condicional. Peraí, condicional e bicondicional estão na mesma linha. Entre conectivos na mesma linha não há precedência. Então isso está errado. Ok, então já descobrimos aí a alternativa que satisfaz a resposta. Porém, vamos analisar os demais casos. Letra C. A disjunção tem precedência sobre a condicional. Ok, beleza. A disjunção aparece uma linha acima da condicional. Então, ok, né, tem precedência. Tranquilo aí, perfeito. Alternativa correta. A negação tem precedência sobre a disjunção, ou seja, a negação tem precedência sobre todos os conectivos. Então, item também correto. Portanto, a resposta aí é a letra B. Ok, então vimos aí o que? Essa relaçãozinha de prioridade. Professor, isso é importante? Sim, principalmente essa relação dos conectivos. Por quê? Porque com relação a parênteses, a colchetes e a chaves, essa relação a gente já traz da matemática. Então isso é mais fácil. Então, por intuição, né, lá de matemática, a gente acaba aplicando isso aí. Mas, com relação aos conectivos, não. Então, os conectivos aqui, eles funcionam da mesma forma com relação às operações matemáticas, adição, subtração, multiplicação, divisão, potências. Então, tem uma prioridade aqui também. Então, isso é muito importante. Por quê? Porque a gente vai precisar fazer aplicação disso aí futuramente. Ok? Beleza? Bons estudos. Nos veremos na próxima aula.